Fala pessoal, boa noite. Na nossa aula de hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre a lei antitrust, tá? Então, nós já estudamos aí a lei anticorrupção, beleza? E vamos falar então hoje sobre a lei antitrust, tá? Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa, né, chama atenção aí para vocês de algo que a nossa Constituição Federal vai nos trazer, né, para a gente já iniciar aí a nossa análise, aí, o nosso diálogo sobre a lei antitrust. Constituição Federal, no artigo 173, parágrafo 4º, vai dizer o seguinte: a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Bom, pessoal, aí nós temos a nossa primeira justificativa, né, ou aonde surge, no primeiro momento, né, os fundamentos da nossa lei antitrust, né, ou seja, da lei da concorrência, né? Então, como assim o Estado, de repente, vai resolver interferir, né, na atividade econômica das empresas privadas, né? Que absurdo! Bom, esse pressuposto não se trata de um pressuposto ideológico, né, como muitos tentam trazer, né? Se trata de um pressuposto constitucional, gente, beleza? Então, a nossa Constituição Federal vai dizer que cabe à lei, né, reprimir o abuso do poder econômico, que vise a dominação de mercados, a eliminação de concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, beleza? Então, aí que entra o nosso estudo de hoje, a lei antitrust, uma lei que vem para reprimir o abuso do poder econômico e, em especial, e é claro, o aumento arbitrário de lucros, mas em especial, que visa aí coibir ou combater aquelas práticas que visam excluir ou delimitar ou minimizar ou impedir a concorrência, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, né, da nossa lei antitrust, tá? Ou então, como muitos chamam, lei de defesa da concorrência, beleza, pessoal? A lei de defesa da concorrência ou lei antitrust, né, para que nós possamos estudá-la, né, a 12.529 de 2011, primeiro eu vou trazer para vocês alguns conceitos, beleza? Veja aí o que eu trago: o conceito de concorrência, ato ou efeito de disputar a primazia com outras pessoas ou coisas, competição, disputa, competição mercantil entre produtores ou comerciantes, conjunto dos concorrentes, produtores, comerciantes, empresas. Beleza? Esse é o conceito de concorrência. E de trust, o que vem a ser trust? Estrutura empresarial em que várias empresas que já detêm maior parte de um mercado se ajustam ou se fundem para assegurar o controle, estabelecendo preços altos para obter maior margem de lucro. Apesar de proibida, essa manobra em vários países, a fiscalização deficiente não conseguiu ainda coibi-la. Veja, conceito do dicionário da Oxford Language. Beleza aqui? Bom, então vamos lá. Falando sobre a lei antitrust, assim como nós estudamos, né, a lei anticorrupção, né, a lei antitrust a gente vai seguir a mesma linha. Então nós vamos estudá-la por etapas, por fases, para compreendê-la como um todo, tá bom? Então vamos lá. A lei antitrust, pessoas, diz respeito a quem, né, ou a quê? Quais são os três aspectos primordiais da lei antitrust? Ela se aplica a pessoas físicas ou jurídicas. Lembram-se, por exemplo, que a lei anticorrupção, ela era uma lei que tem uma previsão de aplicabilidade para pessoas jurídicas, não é isso? Claro que a gente desconsidera a personalidade jurídica em alguns casos, assim como nós vamos ver na lei antitrust, tá? Mas a lei antitrust, então, ela tem por objeto tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Ela traz no seu teor uma responsabilidade objetiva, assim como também a lei anticorrupção, né? Então, eu não vou revisar com vocês aqueles conceitos da teoria da responsabilidade, que nós já revisamos na aula sobre lei anticorrupção, mas então, vocês já sabem, né, já relembraram as teorias da responsabilidade, estamos aqui diante de uma responsabilidade objetiva. E o que ele visa punir, o que ele visa combater são aquelas infrações da ordem econômica. Beleza? Então vamos lá. Da lei antitrust, lá no artigo 31, né, nós vamos encontrar né, quais são essas pessoas, então, que são passíveis aí de punição ou de
que são objeto de aplicabilidade dessa lei. Então, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, né, gente? Pessoas de fato ou de direito, né? Quantas vezes você não tem uma pessoa jurídica formalmente constituída, também responde. Pode ser uma pessoa constituída de forma temporária ou permanente, com ou sem personalidade jurídica. Tá? Então, essas são as pessoas físicas e jurídicas que estão transcritas lá no artigo 31 como sendo foco aí da legislação da lei antitrust. Beleza? Então, desculpem o erro aí do slide, né? Que está a lei anticorrupção, mas se trata então da lei antitrust. Responsabilidade objetiva. Beleza? Responsabilidade da lei antitrust é objetiva, assim como a da lei anticorrupção. Isso vai estar previsto lá no artigo 32 e 33 da lei antitrust. Beleza? Responsabilidade civil e administrativa, de forma objetiva, e além disso, a lei antitrust traz um outro elemento que é a responsabilidade solidária. Beleza? Então, o artigo 32 vai dizer o seguinte: as diversas formas de infração da ordem econômica implicam a responsabilidade das empresas e a responsabilidade individual dos seus dirigentes ou administradores solidariamente. E ainda no 33, serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à ordem econômica. Então, veja, ele traz responsabilidade solidária, tanto entre os sócios e a empresa, como também entre os dirigentes ou grupos econômicos, quanto ao comportamento de uma das suas empresas. Né? Então, se uma das empresas do grupo econômico tem um comportamento contra aí, atentando contra a ordem econômica, solidariamente, todo o grupo econômico deve responder por isso. Beleza? Nós vamos ver que, diferentemente da lei anticorrupção, aqui na lei antitrust, nós vamos vincular, né? Nós podemos vincular algumas responsabilidades penais, mas a lei não traz responsabilidade criminal. Contudo, nós já temos legislações especiais que vão trazer responsabilidades penais, inclusive o próprio Código Penal. Beleza? Então, a lei antitrust tem por foco responsabilidade objetiva, civil e administrativa, e aqui traz, então, o diferencial, né, que é a solidariedade. Tá? Então, seja ela entre os dirigentes ou entre empresas e o grupo econômico também. Né? Então, se uma empresa do grupo comete um atentado contra a ordem econômica, solidariamente todo o grupo responde por isso. Beleza? E a infração na ordem econômica, que vem a ser, está lá no artigo 36, tá? Da lei antitrust. Ela pode ocorrer por qualquer meio, né? Então qualquer meio, qualquer forma que houver uma infração à ordem econômica, ela é punível pela lei antitrust. Como ela é de responsabilidade objetiva, gente, para que ela seja aplicada, para que a pena da lei seja aplicada, essa infração pode ter sido cometida com ou sem ânimos. Né? O que significa isso? Essa infração contra a ordem econômica, ela pode ter sido cometida com intenção de fraude ou sem a intenção da fraude, como consequência de algum outro ato corporativo. Beleza? Então, com ou sem ânimos, com ou sem vontade de alcançar aquele objetivo final. Beleza? Então, logo, alcançando ou não o resultado também é que a pessoa pretende, vamos imaginar que o agente tem o ânimos, mas não consegue alcançar o resultado, também responde. Tá? Então, aqui, a intenção também vai ser levada em consideração. Beleza? Então, eu não preciso ter resultado e nem preciso ter ânimos, se for o caso. E de qualquer meio, qualquer forma que houver infração da ordem econômica. Beleza? E assim, então, como a lei anticorrupção, a lei antitrust vai trazer para a gente a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. No artigo 34, né, vai dizer o seguinte, gente: a personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver por parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Beleza? E ele vai dizendo no parágrafo único: a desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Veja que interessantíssimo.
né? Então aqui, ó, eu trouxe para vocês, né, quando que a lei antitruste vai dizer que é desconsiderável a personalidade jurídica, ou seja, quando que a lei antitruste vai punir, além da pessoa jurídica, também os administradores, os sócios, né? Ou seja, vai responder com patrimônio pessoal, tá? Não só com o patrimônio da empresa. Quando, então, pelo artigo 34, caput, quando houver abuso de poder, né, que seria facilitar, encobrir, dissimular alguma prática contra a ordem econômica, excesso de poder, né, você adotar essa prática utilizando do seu cargo ou função, né, a infração de uma lei ou estatuto, ou seja, se você descumprir a legislação ou mesmo um estatuto ou contrato social da empresa, né, veja que interessante, e por fim, fato ou ato ilícito, quando você adota um ato tipificado como crime, seja no Código Penal, seja nas legislações especiais. Tranquilos? Daí, então, a legislação vai trazer, né, eu avancei para poder explicar a característica da lei antitruste, mas voltamos aqui para o artigo 1º, para a gente compreender agora a estrutura organizacional que a lei antitruste vai propor para o Brasil, né? Então, olha lá o artigo 1º, gente. O artigo 1º vai estabelecer o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Então, veja, esta lei, não é a lei antitruste, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o SBDC, e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade, de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso de poder econômico. Veja, o que ela está fazendo, né? O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do cumprimento da Constituição Federal, né, pessoal? Então, uma lei que vem para reprimir abuso do poder econômico, beleza? Para reprimir aí aqueles que querem impedir a legítima concorrência. Então, sim, né, pessoal? Pela nossa Constituição Federal e também pela lei antitruste, claro, não somente ela, mas outras legislações especiais, mas por força da Constituição Federal, sim, o Estado interfere, sim, na atividade econômica privada, beleza? Então, vamos ver como que pela lei antitruste o Estado vai interferir. O Estado aqui no sentido de união, né, gente? Beleza? Como que o país vai interferir nisso? Então, vamos lá. Falando da estrutura prevista no artigo 1º, nós podemos dividir, né, a lei antitruste vai trazer para a gente essa estrutura que eu apresento aí para vocês. Então, ele propõe, né, a criação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Esse sistema não necessariamente é novo, né, a lei antitruste, essa nova lei antitruste de 2011, ela vem regulamentando, né, algumas dessas situações, mas ela já existia, né, ela já existia aí desde 62, né, quando a gente tem aí a legislação 4.137 de 62, que vem já trazendo, já criando, né, um antitruste, beleza? Então vamos lá, falando aqui da nossa lei mais atual. O SBDC, Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que por sua vez é dividido em dois órgãos, dois organismos, sendo eles o CAD, né, que eu acho que é o organismo que a gente mais conhece, mais ouviu falar nos últimos tempos, né, porque ele teve atuações importantes aí no tocante à política contemporânea, não é isso? Que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CIAE, que é a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, beleza? Só que o CAD, então, que é mais um órgão, que é o nosso foco, né? Nós vamos dar um foco um pouco maior no CAD, ele ainda, por sua vez, ele é dividido em 3 departamentos ou 3 competências, tá bom? O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, tá? A Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos. Vamos falar um pouco sobre cada um deles, tá? O CAD, gente, como eu já mencionei para vocês, então ele já surge lá em 62, tá? Como um órgão aí do Ministério da Justiça, ele não era um órgão independente, né? Mas como um órgão do Ministério da Justiça, responsável pela fiscalização da gestão econômica e do regime de contabilidade das empresas. E dali para frente, ele foi sendo então regulamentado pelas legislações posteriores. Em 94, o CAD, não necessariamente o CAD, né, mas o órgão hoje referente ao CAD, ganha então status de autarquia.
Ele deixa de ser simplesmente um órgão do Ministério da Justiça e passa a ser uma autarquia. E passa então aí, ao invés de só fiscalizar a gestão, ele passa a julgar processos administrativos relativos a condutas consideradas anticompetitivas, né? E passa a apreciar os atos de concentração. O que são atos de concentração, pessoal? As compras, fusões, aquisições. Beleza? Tranquilos? Então, tudo que era submetido à sua aprovação, ele então dava o respaldo. E por fim, agora em 2011, ainda como autarquia, ele assume mais responsabilidades ainda. Então, além de julgar, ele também tem a capacidade de instruir. Tá? Então, ele instrui e julga esses processos administrativos e não somente aqueles que lhes são submetidos à aprovação, né? Mas como ele mesmo instrui os processos, o próprio CAD pode fazer estudo empresarial, beleza? Nós vamos ver lá que é um dos objetivos aí de um dos seus órgãos. Tranquilo, pessoal? Bom, então a atuação do CAD, né, que é o nosso foco aqui, vamos ver como é que o CAD atua, beleza? O CAD atua então, gente, vamos colocar aí três ramos, né? 3 destacamentos de atuação do CAD. Tá? Ele atua de forma regulamentar, ele atua de forma punitiva e ele atua de forma promocional. Regulamentar, ou seja, os atos de concentração, ele regulamenta, ele regula os atos de concentração, né? Fusão, aquisição. Punir, ele pune aquelas condutas que são consideradas anticompetitivas. E promover, ele promove a cultura de concorrência, né? Então, em que pese, né, pessoal, a gente no ramo empresarial muitas vezes se irritar com a concorrência, não se esqueçam, em termos jurídicos, de direito, de sociedade, de economia, de bem-estar social e de Constituição Federal, a concorrência é maravilhosa e a gente deve promover, criar uma cultura de concorrência. E o CAD serve para isso. Beleza, pessoal? Falando ainda sobre a estrutura do CAD, mas aqui as suas funções, não é? Discriminando um pouco melhor as suas funções. Então, função preventiva, gente, analisar, decidir sobre atos de concentração econômica, né? Então, ele analisa os atos de concentração econômica antes mesmo deles ocorrerem, né? Entre grandes empresas que possam colocar em risco a livre concorrência, né? Então, nós temos aí uma mega empresa que tem comprado todas as demais. A gente vê isso acontecendo em diversos segmentos, né, pessoal? Segmento alimentício, segmento de bebidas, enfim, nos mais diversos, de negócios, de serviços, né? Locação de veículos, enfim, são diversos segmentos que a gente pode observar esse agigantamento. E o CAD está aí para isso. Por quê? Se eu aceito uma grande concentração econômica, então se uma única empresa agora vai ser responsável por aluguéis de carro no Brasil, vai chegar um momento, então, que essa empresa vai estipular o preço que ela bem entender e logo a sociedade, o consumidor, é quem perde com isso. Então, de forma preventiva, ela analisa esses casos esses atos de concentração para verificar o que possa ser colocado em risco. Bem, então, por exemplo, a Magazine Luiza, né, que é uma ação que está em alta, lá no topo da governança corporativa, como nós já vimos, a Magazine Luiza adquiriu o Aikifome, né, o aplicativo Aikifome. Bom, nesse processo ele tem que passar pelo CAD. Por quê? De forma preventiva. Porque o CAD vai verificar o seguinte: ora, o Magazine Luiza, ele detém esse poder econômico, só tem um aplicativo que vende alimentação no Brasil, beleza? É a mesma coisa que o iFood começar a comprar outras plataformas. Então o CAD vai falar: opa, o iFood, você não pode comprar todas as plataformas de distribuição de alimentos do país, beleza? Tá? Então, o CAD, no caso do Magazine Luiza, autorizou a aquisição. Então, o Magazine Luiza ela já tem uma diversidade muito grande de segmentos, né, que a corporação Magazine Luiza tem, né, a Magalu. Então, ela já tem esse segmento mais expansivo mesmo, e o CAD autorizou, então. Magazine Luiza hoje, além de tudo, ela também é dona de talvez segundo ou terceiro maior aplicativo de venda aí, de distribuição de alimentos, que é o chamado Aikifome. Bom, repressiva. Então, além de ela fazer esse trabalho preventivo, né, de dar parecer, de impedir ou não que abra, ela também pode investigar. Vamos imaginar que houve uma transação econômica pela qual aparentemente teve resquício de ilegalidade, mas elas se tornam nocivas, né? Logo, se ela julgar, se ela investigar e descobrir, né, que existe
existem cartéis, ou a tentativa de formação de cartéis, ou condutas nocivas à livre concorrência, então ela pode investigar e julgar esses casos, ou seja, repreender, punir. E por fim, nada menos importante, né, naquele terceiro elemento que é o de cultura, ela vem então com a sua função educativa, que é de instruir o público em geral sobre as diversas condutas que podem prejudicar a livre concorrência, incentivar e estimular estudos e pesquisas acadêmicas sobre o tema. Por isso que ela tem então, o CAD é dividido em 3 órgãos, exatamente para isso. Nós vamos falar um pouco sobre esses órgãos, logo na sequência. Beleza? Tranquilos, pessoal? Vamos fazer um intervalo aqui, a gente já volta.